Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, a gente vai encarar agora os princípios do processo coletivo. No bloco anterior, nós vimos os princípios gerais, a parte geral desses princípios do processo coletivo. Agora a gente vai trabalhar nominalmente os princípios, tá ok? Primeiro princípio que a gente vai tratar aqui é o chamado princípio do transporte in utilibus da sentença de procedência no processo coletivo. Ou simplesmente, princípio do transporte in utilibus. Eu gosto também de colocar, inclusive até nominei dessa forma, regime jurídico in utilibus. No material que será disponibilizado para vocês, vocês vão encontrar exatamente esse termo. Regime jurídico in utilibus. E esse princípio é um dos princípios que eu reputo mais importantes, até mesmo um dos princípios mais cobrados em sede de concurso público. E vou trabalhar com vocês da seguinte forma. Eu vou explicar o que é o regime in utilibus, é conceitualmente chamado regime in utilibus. Vou mostrar a vocês que esse regime in utilibus também pode ser aplicado em processo civil individual. Vou trazer todos os artigos que versam sobre ele, vou trabalhar as exceções e depois nós vamos para o transporte in utilibus, porque a gente cerca tudo que envolve o tema. Fechado? Então vamos lá. Começando com o chamado regime jurídico in utilibus. Esse regime está atrelado diretamente ao resultado do processo coletivo e à esfera jurídica individual. Então você vai colocar de um lado resultado do processo coletivo, do outro esfera jurídica individual, para que você possa entender o que é o regime jurídico in utilibus. Pois bem, dependendo do resultado desse processo coletivo, qual vai ser a nossa discussão? Esse resultado se aplica à esfera jurídica individual? Se aplicar, de que maneira vai ser aplicado? Tranquilo? Então é essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Então já anota a seguinte frase que já vai te ajudar a absorver a ideia. O resultado de um processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual. O resultado de um processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Então, repito, o resultado do processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Tanto isso é verdade que deem uma olhada, por favor, no artigo 103, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 103, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse artigo, vocês vão perceber o seguinte: se o resultado do processo coletivo for improcedência, pode você, indivíduo, promover a ação individual. Então, se o resultado for improcedência no processo coletivo, você, indivíduo, pode promover uma ação individual? A resposta é sim. Porque você vai usar exatamente a frase que vos transmiti ainda há pouco. O resultado só atinge a sua esfera jurídica para te beneficiar, não para te prejudicar. Por isso que o nome é regime jurídico in utilibus, ou seja, naquilo que é útil, naquilo que é benéfico. Fechou? Então, essa é a essência. Quais são os cuidados? Primeiro deles, dá uma olhada no artigo 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo pode sim trazer uma armadilha para vocês. Reparem, esse artigo 103, parágrafo 2º, ele trata da chamada intervenção individual no processo coletivo. Ele trata da chamada intervenção individual no processo coletivo.
Então, chegando lá no 103, parágrafo 2º, vocês vão fazer duas remissões. Primeiro, artigo 94 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Artigo 94 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Segunda remissão, artigo 18, parágrafo único, Código de Processo Civil. Artigo 18, parágrafo único do Código de Processo Civil. Vejam, é plenamente possível a intervenção individual em processo coletivo. Tudo bem? Está lá autorizado, artigo 94 do CDC, 18, parágrafo único do Código de Processo Civil. Essa intervenção se dará a título de assistência litisconsorcial, porque o indivíduo que ingressar nesse processo coletivo é titular do direito material subjacente. Então, esse camarada que ingressou no processo coletivo, ele é titular do direito material subjacente. Fechou? Beleza. Bom, a questão que eu vou propor a vocês aqui à guisa de reflexão é a seguinte. Regra geral, o resultado do processo coletivo só te atinge se for para te beneficiar, nunca para te prejudicar. Mas se você se ativer à literalidade do artigo 103, parágrafo 2º do CDC, e, obviamente, empregar uma leitura a contrário senso desse artigo, você vai perceber o seguinte. Se o indivíduo ingressar no processo coletivo, ele vai quebrar essa regra. Reparem, se você optar por ingressar no processo coletivo, você estará jungido ao resultado do processo coletivo, qualquer que seja ele. Então, se você se mantiver fora, no sentido formal, tá? Fora do processo coletivo, você só é atingido pelo resultado benéfico. Se você ingressar na forma do 94 do CDC no processo coletivo, você vai assumir o seguinte risco. Se o resultado for benéfico, você será atingido. Se o resultado for prejudicial, você também será atingido. Então, olha por que quebra a regra que eu citei ainda há pouco. Por isso, os autores sustentam que essa intervenção individual, na forma do 94, gera um regime jurídico pró et contra da coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada será produzida, será formada pró et contra. Qualquer que seja o resultado do processo coletivo, você que resolveu ingressar nesse processo será atingido por seu resultado. Aí você vai pensar, pô, Fabrício, mas para que esse camarada então ingressou no processo coletivo? Muitos autores justificam dizendo, ele, ao ingressar nesse processo coletivo, ele diminui a chamada interpretação reducionista. Você zera a seguinte discussão. Esse camarada vai ser beneficiado pelo processo coletivo? Não, zerou a discussão, porque se você entrou no processo, você vai ser beneficiado. Então você afasta a discussão, essas interpretações reducionistas. Ficou claro? Então esse é o primeiro cuidado que os senhores devem ter. Vou repetir para ficar bem fixado, porque isso realmente é uma armadilha. Regra, regime jurídico in utilibus. O resultado do processo coletivo só te atinge para te beneficiar. Exceção, nos casos de intervenção individual do processo coletivo. Se o camarada ingressar no processo coletivo, ele vai ser atingido tanto pelo resultado benéfico quanto pelo resultado prejudicial. Segundo cuidado, não confundam isso que eu acabei de falar com vocês com a chamada concomitância de uma ação coletiva e ação individual. Se houver concomitância entre uma ação coletiva e uma ação individual, a sistemática é diferente. Você vai usar o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, o 22, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança e o 13, parágrafo único da Lei do Mandado de Injunção. Repito, se houver concomitância entre uma ação coletiva e uma ação individual, a sistemática é outra. Você vai usar os artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor, 22, parágrafo 1º, Lei do Mandado de Segurança,
13, parágrafo único, lei do mandado de injunção. Que sistemática é essa? Primeiro detalhe. Ainda que a ação coletiva e a ação individual, ainda que elas versem sobre a mesma matéria, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo fato, ainda que elas versem sobre isso, ainda que abranjam a mesma coletividade, ou seja, você que é autor individual faz parte da coletividade, ainda que tudo isso aconteça, não há que se falar em litispendência entre essas ações. Então acompanhe o raciocínio. Se não há como falar em litispendência entre essas duas ações, obviamente, elas poderão correr simultaneamente. E aí, a sistemática é a seguinte. Se elas podem correr simultaneamente, há uma sistemática que é chamada de fair notice e right to opt. Fair notice e right to opt. Ou seja, o autor individual será formalmente cientificado para escolher se vai prosseguir com seu processo individual ou se vai suspender esse processo individual. Se ele optar por prosseguir com seu processo individual, ele só será atingido pelo resultado do processo individual. Então, repito, se ele optar por prosseguir com o processo individual, ele será atingido somente pelo resultado do processo individual. Se ele optar por suspender o processo individual, ele será atingido pelo resultado do processo coletivo, desde que seja benéfico. Então, se ele optar pela suspensão do seu processo individual, ele será atingido pelo resultado do processo coletivo, desde que seja benéfico. Que nome que a gente dá para isso? Regime jurídico in utilibus. Fechou? 2 cuidados. Primeiro, na lei do mandado de segurança e na lei do mandado de injunção, cujos artigos eu já citei, 22, parágrafo 1º, 13, parágrafo único, respectivamente. Então, nessas duas leis, o autor individual ele não tem a opção de pedir a suspensão da sua ação individual. A opção que ele tem é a desistência da impetração individual. Então, a sua opção, repito, é a desistência da impetração individual. Pois bem, muitos autores, inclusive este que vos fala nesse momento, sustentam que essa exigência da desistência ela é incondicional. Primeiro, porque viola o princípio do acesso à justiça. Retira do cidadão o acesso à justiça. 2, retira do cidadão a possibilidade de manejar um remédio jurídico condicional. Então, cuidado com essa ideia. Tá? E aí a solução que a doutrina fornece é: eu vou aplicar a sistemática do microsistema da tutela coletiva, onde está escrito desistência, leia-se suspensão. Então, esse é o primeiro cuidado que os senhores devem ter. Segundo cuidado que os senhores devem ter. O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese jurídica: o juízo da ação coletiva poderá, inclusive de ofício, então o juízo da ação coletiva poderá, inclusive de ofício, determinar a suspensão de todas as ações individuais que versarem sobre o mesmo tema da ação coletiva. Então vejam, essa decisão do STJ, que foi proferida no bojo do RESP 11.10.549 do Rio Grande do Sul, 11.10.549 do Rio Grande do Sul, essa decisão do STJ relega a oblívio a regra segundo a qual o cidadão, o indivíduo, tem a opção de suspender. Ou seja, ele não tem mais a opção de suspensão. O juízo pode, de ofício, suspender. Na minha visão, está errada essa decisão. É mais um exemplo no qual o STJ, de maneira equivocada, o STJ revogou judicialmente um dispositivo legal. Tudo bem? Então, matamos a primeira parte, regime jurídico in utilibus, ou seja, a possibilidade de você ser beneficiado pelo resultado de um processo coletivo. Vamos à segunda parte, o que vem a ser o transporte in utilibus da sentença coletiva.
E quando eu falo sentença coletiva, é no sentido da sentença no processo coletivo cujo resultado foi procedência. Então é nesse sentido que eu falo do transporte em utilibus da sentença coletiva. Beleza? Faço referência aos seguintes artigos: 95, 97, 98, 99, 100, 103, parágrafos 1º ao 3º. Repito, 95, 97, 98, 99, 100 e 103, parágrafos 1º ao 3º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Qual é a ideia do chamado transporte in utilibus? A ideia é a seguinte: você, indivíduo, sabe que tem um processo coletivo, por isso que há o princípio da ampla publicidade, que está no próprio 94 do CDC. Então você teve a ciência de que houve o ajuizamento de uma ação coletiva. E depois soube que nesse processo coletivo o resultado foi procedência, ou seja, a coletividade foi beneficiada. O que o nosso sistema jurídico lhe faculta? Você pode transportar o resultado benéfico, por isso que o nome é transporte in utilibus. Você pode transportar esse resultado benéfico lá da seara coletiva para a sua esfera individual. Leia-se, você poderá promover no bojo individual liquidação dessa sentença coletiva e a execução dessa sentença coletiva. E aqui eu uso o termo execução em sentido amplo, obviamente, é o cumprimento de sentença. Tanto isso é verdade que deem uma olhada lá no artigo 95. Vejam se não fala que a sentença terá condenação genérica. Terá condenação genérica porque o juiz não consegue identificar, não consegue indicar nessa sentença quem vai ser beneficiado dessa procedência. Se você olhar os artigos 97 e 98, eles vão tratar justamente do que eu falei, da liquidação e da execução. Se você olhar o artigo 99, você vai ver que há um direito de preferência para a execução individual em detrimento à execução coletiva. Se você olhar o artigo 100 do CDC, você vai perceber que você, enquanto cidadão, tem direito de se habilitar no processo coletivo para promover a liquidação e a execução individuais. Então vejam, no caso do artigo 100, já houve o início de uma execução. E aí você vai ter o prazo aí de 1 ano, prazo decadencial de 1 ano, está no artigo 100, para se habilitar nesse processo coletivo. Se ninguém se habilitar, ou se não houver um número compatível com a gravidade do dano, percebam, os legitimados coletivos irão promover a liquidação e a execução e o valor obtido será revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Não se preocupem por eu ter falado rápido, porque tudo isso está na própria redação do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. E o transporte in utilibus, na sua essência, está lá no 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Percebam. Veja se o legislador não permite expressamente que você, cidadão, promova não só a liquidação, como também a execução na seara individual. Então separa aí, pessoal. De um lado você tem o regime jurídico in utilibus, ou seja, você é beneficiado diretamente pelo resultado de um processo coletivo. No outro ponto, você vai trabalhar a intervenção individual nesse processo coletivo. Se você ingressar no processo coletivo, você assume o risco de ser atingido por qualquer que seja o resultado. Um terceiro ponto, o transporte in utilibus, ou seja, você vai pegar o resultado do processo coletivo e transportá-lo, aí perdoe o truísmo, porque é transporte mesmo, e vai transportá-lo para a sua esfera jurídica individual, promovendo uma liquidação e execução dessa sentença coletiva. E eu posso até colocar um quarto aspecto, que é do artigo 100. Você se habilita nesse processo coletivo para promover a liquidação e execução no bojo desse processo coletivo. Então são esses 4 pontos que estão todos atrelados ao que eu chamo de regime jurídico in utilibus. Não eu, porque não fui eu quem batizou, mas a doutrina, de uma forma geral, chama tudo isso
de regime jurídico in utilibus. Fechado? Beleza. Então no próximo bloco a gente continua.